Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 161. Enquanto observava a figura desgrenhada de Danzo se afastar, Oshiyomi Jack continuou a jogar sal na ferida. Cuide bem da sua saúde, ok? Quando as pessoas envelhecem, elas realmente precisam conhecer seus limites. Caso contrário, bem, um dia você pode simplesmente desmaiar. Ah não, espere, isso não saiu direito. Olha só eu falando besteira de novo. Péssimo hábito. Eu devia me dar um tapa na cara. Danzo-sama, por favor, não leve a mal. Enquanto falava, Oshiyomi deu alguns tapas exagerados no próprio rosto, numa atuação tão caricata que os shinobi ao redor não conseguiram conter o riso. Quem diria que o belo e poderoso Oshiyomi-sama também tinha esse lado ridículo? Ele estava sendo tão desagradável, alguns deles realmente queriam dar uma surra nele ali mesmo. Quanto a Danzo, a maioria do grupo não lhe dava muita atenção. A maioria dos shinobi presentes eram apenas Chunin e não tinham contato direto com o conselho consultivo do Hokage. Eles não faziam ideia de que tipo de pessoa Danzo realmente era. Os Chunin que haviam participado de reuniões de alto nível, no entanto, já estavam fartos dos métodos autocráticos de Danzo. Sua reputação entre os escalões superiores era tudo menos boa. Essa foi provavelmente uma das principais razões pelas quais ele nunca conseguiu se tornar Hokage. Danzo só se dava ao trabalho de fingir benevolência para pessoas que considerava úteis. Assim que decidia que alguém não lhe tinha valor algum, ele nem sequer lhe dirigia um olhar. Com um comportamento desses, como ele poderia conquistar o coração do povo? Estava destinado a nunca se sentar naquela cadeira. Danzo, que inicialmente pretendia ir embora calmamente, quase tossiu sangue ao ouvir as risadas atrás dele. Ele só queria desaparecer imediatamente. Nem se deu ao trabalho de chamar Shinku para segui-lo, nem se importou mais se os postos avançados teriam problemas. Ele ativou a técnica de cintilação corporal, desaparecendo na selva sem olhar para trás. Observando a patética retirada de Danzo, Shinku só pôde balançar a cabeça com um sorriso impotente. Ele se virou para Oshiyomi e disse: "Você não está indo longe demais provocando Danzo-sama desse jeito? Afinal, ele era companheiro de equipe do Hokage-sama. E agora, tecnicamente, ele é nosso superior neste campo de batalha." Oshiyomi deu de ombros com indiferença. Ele não ia explicar como Danzo tentará usar genjutsu para manipulá-lo. Além disso, com o rumo que as coisas estavam tomando nesta guerra, os negócios escusos de Danzo não ficariam escondidos para sempre. Então, em vez disso, Oshiyomi simplesmente mencionou o nome de Mito-sama. Antes de falecer, a vovó Mito me disse pessoalmente. Seus sentidos perceberam as más intenções de Danzo. Ela me disse para manter a maior distância possível dele. Se ele tentar te recrutar ou te envolver em algum dos seus esquemas, faça o que fizer, não se envolva. Shinku achou que Oshiyomi estava exagerando, mas conhecendo a personalidade do amigo, decidiu não discutir. De qualquer forma, ainda acredito no fundo, que Danzo-sama se preocupa com o bem-estar de Konoha. E por enquanto ele ainda é tecnicamente nosso comandante aqui, então tente não forçar muito a barra. Ah, aliás, vocês querem que eu os acompanhe por um tempo? Este trecho da estrada não é exatamente seguro. Oshiyomi lançou um olhar na direção para onde Danzo havia fugido, respondendo com um tom casual. Não precisa. Não temos tanto azar assim, não teremos ninguém nos seguindo o tempo todo. E mesmo que tivéssemos, eu daria conta. Shinku revirou os olhos. Sim, todos nós sabemos o quão incrível Oshiyomi-sama é. Depois das brincadeiras, ele voltou a ficar sério. Bem, se você diz que consegue lidar com isso, nós voltaremos. Danzo-sama não estava errado em uma coisa: se deixarmos os postos avançados com efetivo muito reduzido, isso causará problemas. Cuidem-se lá fora. Exatamente como Oshiyomi havia dito, o resto da jornada transcorreu sem problemas. Mesmo quando encontraram forças inimigas, eram apenas alguns grupos dispersos de 2 ou 3 fugitivos. Eles mal ofereceram resistência antes de serem subjugados. Após cerca de um dia de viagem por aquela rota, a equipe de transporte finalmente chegou ao posto de comando da linha de frente. Tsunade e os outros estavam esperando há bastante tempo. O primeiro carregamento de suprimentos consistia principalmente de recursos muito necessários, dos quais as linhas de frente estavam em extrema falta. Agora que Oshiyomi havia trazido este lote, eles finalmente podiam respirar um pouco mais aliviados. Mas mais importante do que os suprimentos, foi a chegada de Oshiyomi. Primeiro, havia a amizade deles, eles já estavam acostumados a lutar lado a lado com ele há muito tempo. E segundo, a chegada de alguém tão forte quanto Oshiyomi à linha de frente daria um enorme impulso moral. Afinal, o título de Oshiyomi, Lua Prateada de Konoha, tinha muito mais peso no campo de batalha do que o título ainda relativamente desconhecido de Sannin Lendário. Quando ele entrava na luta, era como um estandarte vivo, elevando o moral de todos ao seu redor. Quando Oshiyomi começasse a romper as linhas inimigas, os shinobi ao redor certamente também ficariam empolgados. Do lado de fora, depois que a equipe de transporte registrou seus méritos militares, eles se dividiram em pequenos grupos, encontrando amigos para se gabar e brincar. Oshiyomi, enquanto isso, seguiu Tsunade e os outros para a tenda de comando. Assim que ele entrou, Tsunade imediatamente se agarrou ao seu braço. Oshiyomi suspirou suavemente e bagunçou seus cabelos dourados, deixando-a se agarrar a ele sem protestar. Na época em que Mito faleceu, Tsunade estava extremamente vulnerável. Oshiyomi, incapaz de endurecer seu coração, há muito tempo havia parado de se preocupar com coisas como espaço pessoal.
Os dois passavam quase todos os dias juntos agora, e o relacionamento deles havia progredido a uma velocidade impressionante. A essa altura, Tsunade já não se preocupava em esconder sua dependência dele. Nesse ponto, eles estavam basicamente a um passo de se tornarem um casal oficial. Na verdade, Tsunade já havia decidido. No momento em que Oshiyomi desse o sinal verde, ela se tornaria sua namorada, ou até mesmo sua esposa sem hesitar. Mas Oshiyomi continuava a esquivar-se do assunto. Talvez fossem os instintos persistentes de sua vida passada como playboy. Ele simplesmente sentia que não estava pronto para se comprometer totalmente com alguém como Tsunade. Ela não era como as namoradas que ele tivera antes. Com Tsunade não existia término de relacionamento. Com ela, o único desfecho era viúva. E ela falava sério. Tsunade não era uma garota qualquer. Quando ficava séria, era mais feroz que a maioria dos homens. Sempre que Oshiyomi imaginava como seria a vida ao lado dela, com avisos constantes de força monstruosa pairando sobre sua cabeça, seus instintos de sobrevivência se manifestavam com força. E assim as coisas acabaram dessa forma. Para Jiraiya e os outros, os dois pareciam exatamente um casal. Mas quando se tratava de fazer o que casais fazem, eles não tinham feito absolutamente nada. Jiraiya, observando os dois, revirou os olhos e fez uma careta como se estivesse assistindo a uma novela da sessão adulta. Tsunade quase pisou com o pé tamanho 37 bem em cima do rosto dele, que calçava 42. Foi somente graças à intervenção de Oshiyomi e Orochimaru que um verdadeiro banho de sangue foi evitado. Depois que as brincadeiras e risadas cessaram, os quatro voltaram ao assunto principal, montaram uma panela de cobre no meio da tenda e comeram enquanto discutiam o estado atual da guerra. Curiosamente, Oshiyomi foi basicamente o inventor do fundi chinês no mundo shinobi. Ele os apresentou aquilo uma vez e desde então eles ficaram viciados. Para Tsunade, o fundi chinês havia até mesmo destronado o frango frito como sua comida favorita. Eles quase não iam mais aos restaurantes de frango frito. O pobre dono provavelmente perdeu 6 clientes habituais por causa disso. Sentada ao lado de Tsunade, Oshiyomi mergulhou uma fatia de carne no caldo borbulhante e perguntou: "Então, como está a situação aqui agora?" Os três Sannin pararam por um instante. Finalmente, Orochimaru se pronunciou. "Não é grande coisa. Os shinobi comuns de Amegakuri são fracos e fáceis de derrotar, mas Anzo está muito além do que esperávamos. É difícil imaginar uma vila tão pequena produzindo alguém tão poderoso." Capítulo 162. Quando Oshiyomi Jack ouviu Orochimaru falar de Anzo com tanta seriedade, ficou genuinamente curioso. Orochimaru não era do tipo que expressava admiração por qualquer pessoa com facilidade. Será que aquele homem, que apareceu apenas brevemente no anime, era realmente tão poderoso assim? É mesmo tão forte assim? Vocês já lutaram contra ele antes? Jiraiya terminou o chá da xícara. Ele não era o homem selvagem e despreocupado de anos posteriores, ainda não. Como estavam no campo de batalha, ele seguia rigorosamente sua regra de não consumir álcool em tempos de guerra. Ao pousar a xícara, Jiraiya murmurou amargamente: "Não se trata de saber se ele é forte ou não. Ele é especial. Você nem consegue lutar com ele normalmente, sabe?" Orochimaru retomou o fio da meada. A força pessoal de Anzo não é fraca, disso não há dúvida. Sua técnica de cintilação corporal, Shunshin no Jutsu, atingiu um nível excepcionalmente refinado. Em termos de velocidade pura, Oshiyomi, talvez você não consiga igualá-lo. Além disso, suas técnicas de liberação de água e taijutsu são inegavelmente de nível Kage. E ele é extremamente cauteloso. Nunca baixa a guarda. Alguém assim? Ele praticamente nasceu para ser um shinobi. Jiraiya enfiou um grande pedaço de carne na boca, mastigando agressivamente com sua frustração evidente. Mesmo que fosse só isso, nós três ainda poderíamos enfrentá-lo juntos. Mesmo que não conseguíssemos matá-lo, garantiríamos que ele não saísse ileso. Mas aquele desgraçado, quando ele era criança, alguém transplantou um saco de veneno de uma salamandra negra para o corpo dele. Não só ele sobreviveu, como ganhou a habilidade de controlar a névoa venenosa. Basta ele respirar para liberar quantidades enormes de gás venenoso. Esse é o verdadeiro problema. Nem mesmo Tsunade consegue neutralizar completamente o veneno dele. Toda vez que ele aparece no campo de batalha, causa muitas baixas. Naquele instante, Tsunade, que estava ouvindo em silêncio, explodiu subitamente. Isso é uma grande mentira. Se eu não tivesse usado a extração de doenças delicadas para tirar o veneno de você da última vez, você acha que ainda estaria vivo para dizer isso agora? Seu súbito acesso de raiva assustou Jiraiya. Ele tentou, sem muita convicção, disfarçar a situação. Quer dizer, claro, você pode tratar depois que já aconteceu. Mas você ainda não pode combater isso durante uma batalha, pode? Ao ver Tsunade cerrar o punho novamente, Jiraiya rapidamente abaixou a cabeça e se concentrou em comer, sem ousar dizer mais uma palavra. Oshiyomi estendeu a mão para acalmar Tsunade, acalmando-a gentilmente até que ela relaxasse o aperto. Ela apoiou a cabeça suavemente no ombro dele e murmurou: "Na verdade, Jiraiya não está errado. Se eu pudesse desenvolver um antídoto que funcionasse no meio de uma luta, as baixas não seriam tão grandes. Além disso, há poucos ninjas médicos de alto nível na linha de frente que possam usar a técnica de extração de doenças delicadas. Eu sou apenas uma pessoa, não posso salvar a todos. Só posso ficar parado e observá-los." Ao final, seus olhos estavam levemente avermelhados.
É verdade o que dizem, o coração de um curandeiro é misericordioso. Ao ver paciente após paciente morrer diante de seus olhos por não conseguir salvá-los a tempo, a pressão que ela enfrentava era muito maior do que a que Jiraiya ou Orochimaru tiveram que suportar. Oshi-Yomi a abraçou gentilmente, dando tapinhas em suas costas para confortá-la. Está tudo bem. Todos nós acreditamos em você. Você com certeza encontrará uma maneira de neutralizar a névoa venenosa dele. Orochimaru também ofereceu uma rara palavra de consolo. Jiraiya coçou a cabeça, envergonhado. Ah, foi mal, falei demais. Se isso ajudar, você pode me dar um soco para aliviar a tensão. Tsunade manteve o rosto enterrado no ombro de Oshi-Yomi murmurando. Estamos no campo de batalha agora. Vou me lembrar disso para mais tarde, não se preocupe, lidarei com você quando chegar a hora. Jiraiya fez uma careta comicamente lamentável, fazendo todos rirem e quebrando um pouco o clima pesado na tenda. Oshi-Yomi mudou de assunto. Se criar um antídoto levar tempo, você já pensou em simplesmente isolar o veneno dele? Usando técnicas de liberação de vento, por exemplo? Orochimaru balançou a cabeça negativamente. Não é como se não tivéssemos tentado. Mas não se esqueça, o body flicker dele é aterrorizante. Sempre que nossos usuários de liberação de vento tentam dispersar a névoa venenosa, An simplesmente usa sua velocidade para encurtar a distância instantaneamente e atacar antes que eles possam reagir. É incrivelmente difícil lidar com isso. Se realmente quisermos neutralizar Ans com liberação de vento, precisaríamos de um shinobi excepcional nesse estilo. Talvez Danzo-sama fosse uma boa escolha. Oshi-Yomi refletiu sobre as habilidades de liberação de vento de Danzo. É verdade, Danzo provavelmente conseguiria lidar com a névoa venenosa. Mas então ele bufou. Aquele cara valoriza demais a própria vida. Ele jamais enfrentaria Ans de frente. Todos os outros assentiram. Dado que sabiam sobre a personalidade de Danzo e seu relacionamento conturbado com Oshi-Yomi, eles rapidamente descartaram a ideia. Oshi-Yomi também considerou a possibilidade de usar máscaras de gás, mas após refletir, descartou a ideia. Elas poderiam ser desenvolvidas aos poucos, mas levaria muito tempo para distribuí-las por toda a frente ofensiva. Não resolveria o problema a curto prazo. O que significava que ele provavelmente teria que lidar com isso sozinho. Se não houvesse antídoto e nenhum shinobi confiável com liberação de vento, ele teria que encontrar uma maneira de lidar pessoalmente com o gás venenoso de Ans. Oshi-Yomi já vinha pensando há algum tempo em como neutralizar o veneno de Ans. Quando se tratava de técnicas de vento, além de Tatsumaki-chan de One Punch Man, outros dois caras legais vieram imediatamente à sua mente. Um deles era Goenitsu, o padre extravagante conhecido como Vento Impetuoso de The King of Fighters. O outro, claro, era Yasuo, a personificação da felicidade Yasuo, cuja tecla Mi nunca mais voltou. E o que esses dois tinham em comum? Ambos manipulavam tornados. Para ser sincero, Oshi-Yomi achava Goenitsu, como líder dos 4 reis celestiais, bastante estiloso. Mas no fim, seu coração pendia para o cara divertido. Espera aí, não era sobre diversão. Era só que as habilidades deles eram compatíveis. Afinal, ambos usavam espadas. Só isso. De verdade. Então é isso aí, Asaki, e está decidido. Pensando nisso, Oshi-Yomi ergueu os olhos e perguntou. Quando Ans atacará novamente? Orochimaru ponderou por um momento antes de responder. Ans é incrivelmente cauteloso. Durante a batalha, ele sempre usa muitas táticas enganosas. Mas por mais estranho que pareça, quando se trata de confrontos reais, ele é surpreendentemente honrado. Sempre que ataca, ele envia uma carta formal de desafio com antecedência. Ele nunca lançou um ataque surpresa. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas o chamam de semideus, porque mesmo quando temos aviso prévio e nos preparamos da melhor maneira possível, ainda assim não podemos fazer nada contra ele. Seu último ataque foi há 2 dias. De acordo com os relatórios do comandante anterior da linha de frente, como ele está lutando em 3 frentes. Geralmente só enfrenta Konoha cerca de uma vez a cada 15 dias. Então devemos ter cerca de 2 semanas antes que ele apareça novamente. Oshi-Yomi lembrou-se da avaliação que Mifune fez de Ans na história original. Antes de Ans cair em desgraça, ele realmente havia sido um homem íntegro. O fato de ele ter poupado Sannin lendários e o próprio Mifune já era prova suficiente. Pelo que parecia, o Ans de agora ainda era alguém digno de respeito. Era improvável que ele usasse algum truque sujo. Isso significava que durante o próximo meio mês ou mais, eles provavelmente não o encontrariam. E meio mês deve ser tempo suficiente para Oshi-Yomi desenvolver sua própria técnica de espada de liberação de vento. Capítulo 163. Oshi-Yomi analisou a situação cuidadosamente. De acordo com seus cálculos, deveria ser viável. Então, ele olhou para Orochimaru e os outros e disse: já faz um tempo que venho pensando em desenvolver um jutsu para neutralizar a névoa venenosa. Mas por enquanto, é apenas um protótipo rudimentar. Se vai funcionar ou não, ainda não sei. Vou precisar da sua ajuda. Jiraiya e Tsunade não reagiram de forma muito entusiasmada àquela declaração, mas Orochimaru imediatamente se animou, demonstrando visível entusiasmo. Oshi-Yomi-kun, você se importaria de explicar sua ideia com mais detalhes? Perguntou Orochimaru. Oshi-Yomi organizou seus pensamentos e respondeu. Você acabou de mencionar que o jutsu de liberação de vento em larga escala é difícil de usar efetivamente contra Ans porque qualquer um que o utilize se torna um alvo fácil para seus ataques.
Acho que esse problema se resume a dois motivos principais. Um é que a maioria das técnicas de liberação de vento exige um fluxo contínuo de chakra, e o outro é que shinobi comuns simplesmente não conseguem desviar dos ataques de Ans enquanto mantêm tais jutsus. Então, estou pensando, e se eu desenvolvesse uma técnica de liberação de vento que pudesse se sustentar por um período mais longo? Se eu pessoalmente ficasse perto do esquadrão de liberação de vento para protegê-los, isso não neutralizaria a vantagem de Ans. Ans pode estar confiante, mas nem ele consegue enfrentar 1000 pessoas sozinho. Se eu conseguir prendê-lo em batalha enquanto vocês dois eliminam o resto das forças de Amegakure, Ans não terá escolha a não ser recuar, certo? Os olhos de Jiraiya brilharam. Aquilo fazia muito sentido. Mesmo que o Shunpo de Oshiyomi não fosse necessariamente mais rápido que o Body Flicker de Ans, a esgrima de Oshiyomi era de altíssimo nível. Ele definitivamente tinha as habilidades necessárias para conter Ans ou até mesmo enfrentá-lo em um combate 1 contra 1. E se Ans tentasse escapar com o Body Flicker, Oshiyomi poderia usar o Shunpo, passo relâmpago para persegui-lo, garantindo que os usuários de liberação de vento não fossem eliminados. Quanto aos ninjas comuns de Amegakure, entre Jiraiya e Orochimaru, eliminá-los seria fácil. Com base no que sabiam sobre a personalidade de Ans, se suas tropas sofressem pesadas baixas, ele provavelmente optaria por recuar em vez de arriscar mais perdas. Se eles conseguissem repetir essa tática algumas vezes, Amegakure não teria reservas suficientes para sustentá-la. Ans poderia acabar se rendendo completamente. Ao pensar nisso, os olhos de Jiraiya praticamente brilharam. Mas antes que ele pudesse falar, Tsunade o interrompeu imediatamente, lançando um olhar fulminante para Oshiyomi. De jeito nenhum. Você sequer considerou que também será afetado pela névoa venenosa? Se não tivermos um antídoto adequado, lutar contra Z é basicamente uma morte lenta. A menos que você possa me mostrar uma técnica que realmente o proteja do veneno, não concordarei em deixá-lo se arriscar dessa forma. Oshiyomi entendeu que essa era a maneira de Tsunade demonstrar que se importava. Ele apertou suavemente a mão dela para acalmá-la e então explicou. Claro que pensei nisso. Caso contrário, não mencionaria. A técnica de liberação de vento que estou planejando é mais um híbrido de ninjutsu e taijutsu, com certeza me protegerá do veneno. Orochimaru, ainda empolgado, inclinou-se para a frente. Conte-me os detalhes, Oshiyomi-kun. Vamos ver se é realmente viável. Oshiyomi começou a explicar. Na verdade, pensei em 3 técnicas. Bem, tecnicamente é um conceito com 3 aplicações, todas são variantes do corte cortante do vento, construídas em torno da transformação da natureza do chakra liberação de vento. O primeiro foi projetado para ajudar os usuários do Wind Release a combater a névoa venenosa. A maioria das técnicas de liberação de vento são direcionais, sopram em uma direção, e assim que o ataque termina, o efeito acaba. É difícil de manter. O que estou pensando é em criar um vento que se mova como um vórtice, basicamente um tornado. Os tornados podem se sustentar por bastante tempo. Enquanto houver energia cinética suficiente ou diferença de temperatura, eles continuarão girando. Claro, o dano bruto pode não ser tão alto quanto o de uma lâmina de vento ou esfera de vácuo comprimidas, mas a duração é muito maior. Isso a torna perfeita para lidar com névoa venenosa. Esse primeiro jutsu era essencialmente o redemoinho do Yasuo de League of Legends, mas no estilo Naruto. Técnicas semelhantes também existiam na série original, como quando Yamato e Naruto combinaram seus chakras para criar a liberação de água. Torrente dilacerante misturada com vento. Com seu domínio da transformação da natureza dos chakras, Oshiyomi sentiu que criar um tornado localizado não seria muito difícil. Uma vez formado o vórtice, os usuários do estilo vento podiam mantê-lo alimentando-o com chakra a partir da periferia. O tornado sugava a névoa venenosa e a dispersava. Os olhos de Orochimaru brilharam. Ele claramente achava a ideia viável. Tsunade e Jiraiya também a sentiram. O conceito fazia sentido. Oshiyomi prosseguiu. A segunda técnica é inspirada na armadura de liberação de relâmpago da Vila das Nuvens, ou talvez no meu próprio manto de chakra quando abro o 6º portão. A ideia é envolver meu corpo em uma camada fluida de chakra de liberação de vento. Controlando a direção do fluxo de chakra, posso afastar qualquer névoa venenosa que se aproxime. Mesmo que eu esteja em combate corpo a corpo com Ans, o vento rodopiante ao meu redor afastará o veneno, protegendo-me de inalá-lo. Esta foi inspirada no escudo passivo de Yasuo, reimaginado como uma técnica de chakra. Oshiyomi concluiu que, manipulando a liberação de vento dessa maneira, ele poderia criar uma espécie de armadura de vento capaz de repelir gases tóxicos. Este jutsu tinha uma sólida base teórica. Era um pouco mais complicado do que a ideia inicial, mas ainda assim totalmente viável. Orochimaru assentiu em concordância, sua admiração por Oshiyomi aumentando. Oshiyomi-kun é realmente o homem que eu estava de olho, pensou Orochimaru. Para elaborar conceitos tão refinados, parece que eu não estava enganado sobre ele. Oshiyomi prosseguiu, explicando a técnica final. A última eu chamo de barreira de vento. Assim como no estilo terra, parede de terra ou no estilo água, parede de formação de água, quero criar uma técnica defensiva de liberação de vento. A camada externa seria uma parede de vento estável, mas dentro dela eu introduziria fluxos de ar turbulentos e caóticos. Qualquer ataque que atravessasse a membrana externa lisa seria destruído pela turbulência interna, tendo seu ímpeto drenado. O objetivo é neutralizar o ninjutsu inimigo, esgotando sua energia antes que ela nos alcance.
Orochimaru praticamente se remexia de tanta empolgação na cadeira. Parecia que ele queria arrastar Oshiomi para fora imediatamente para começar a desenvolver as técnicas. Oshiomi-kun, isso é incrível. Você é realmente um gênio, um talento nato que me supera tanto em criatividade quanto em intelecto. Oshiomi sentiu-se um pouco envergonhado com os elogios. Se não fosse por todos os animes e jogos que joguei na minha vida passada, provavelmente eu não teria pensado nisso, ele pensou. Mas agora, aqui estou eu, sendo elogiado pelo próprio Orochimaru pela minha genialidade. Ele coçou a cabeça e deu um sorriso sem jeito. Não diga isso, Orochimaru. Quando se trata da teoria por trás do desenvolvimento de jutsus, você ainda está muito além de mim. Eu só tenho uma imaginação maior, só isso. Imaginação. Orochimaru repetiu, piscando. Mas, dada a sua inteligência, ele rapidamente compreendeu o significado. Murmurou para si mesmo, saboreando a palavra como se a estivesse apreciando. Imaginação. É exatamente isso que me falta. Desde que cheguei à linha de frente, tenho pensado sem parar em como desenvolver novas técnicas de liberação de vento. Mas por mais que eu tentasse, sempre esbarrava em obstáculos, ou as técnicas careciam de potência, ou não eram estáveis o suficiente, ou simplesmente não eram práticas. Imagino que a imaginação também faça parte do talento, não é? Oshiomi-kun, você é realmente um gênio. Capítulo 164. Nos dias seguintes, Oshiomi passou quase todo o seu tempo com Orochimaru, idealizando e desenvolvendo as 3 técnicas de liberação de vento que havia proposto. Enquanto isso, Jiraiya e Tsunade saíram para caçar a salamandra venenosa. É claro que Anzo não era o único com uma salamandra altamente venenosa. Caso contrário, não haveria como explicar como ele conseguiu implantar aquele saco de veneno em seu corpo. Eles interrogaram shinobi capturados de Amegakuri e finalmente obtiveram uma resposta clara. A salamandra venenosa era, na verdade, uma espécie única nativa da Terra da Chuva. Mesmo na Terra da Chuva, elas eram extremamente raras, aparecendo apenas ocasionalmente nos pântanos lamacentos após chuvas fortes. E eram muito difíceis de avistar devido à sua camuflagem. A maioria dessas salamandras era, na verdade, bem pequena. A que estava sob os pés de Anzo era claramente uma mutação genética, tanto em tamanho quanto em toxicidade. Ainda assim, como o veneno provém da mesma fonte biológica, Tsunade acreditava que se conseguisse obter algumas glândulas de veneno de salamandra comum, seria capaz de desenvolver um antídoto a tempo. Embora Oshiomi já tivesse projetos conceituais para todas as 3 técnicas, transformar ideias em realidade foi uma batalha árdua. A primeira técnica que ele tentou foi a Repyazaki, a técnica do tornado. Com a ajuda de Orochimaru, o desenvolvimento ocorreu surpreendentemente bem. Eles conseguiram concluir a estrutura básica em apenas 5 dias. Tendo jogado anteriormente como Homem do Vento Feliz e conhecendo a mecânica subjacente das espirais graças aos princípios do Rasengan, Oshiomi deduziu rapidamente como criar um vórtice de vento após apenas algumas tentativas. Ele começou embainhando sua lâmina e, em seguida, infundiu 2 tipos diferentes de transformação da natureza de liberação de vento em cada mão. Sua mão esquerda, segurando a bainha, injetou chakra de vento em espiral giratória. Sua mão direita, segurando o cabo, canalizou uma liberação de vento afiada que aprimorou o poder de corte da lâmina. Assim que ambas as correntes atingissem o equilíbrio, Oshiomi desembainharia sua espada rapidamente. Nesse instante, o chakra do vento espiralado, reunido ao longo da borda da lâmina, seria lançado para frente, impulsionado pelo movimento do saque. À medida que o chakra do vento giratório se projetava para fora, ele se entrelaçava com o ar circundante, criando um tornado pequeno, mas poderoso. Através de repetidas práticas com Orochimaru, a técnica gradualmente se estabilizou. Após ajustar a emissão de chakra, Oshiomi conseguiu controlar o tamanho do tornado, fixando-o em cerca de 3 metros de diâmetro. Pode não parecer muito, mas a força bruta do vento foi suficiente para levantar um objeto de 200 jin, aproximadamente 100 kg, diretamente no ar. Mais importante ainda, o tornado não se dissipou logo após a explosão. Ele permaneceu no local por um tempo. Enquanto os usuários de liberação de vento canalizassem chakra continuamente para ele, o vórtice poderia se sustentar e seu tamanho poderia até mesmo aumentar. Quando Oshiomi e Orochimaru se revezaram alimentando-o com chakra, o pequeno tornado cresceu e se tornou um ciclone gigantesco com mais de 20 metros de altura, capaz de devorar tudo em seu caminho. Além disso, Oshiomi desenvolveu uma segunda variante. Ao adicionar as chamas azuis das 2 caudas ao tornado, ele criou um redemoinho flamejante que arremessava os inimigos para o ar e os chamuscava com fogo escaldante. Orochimaru observou essa técnica com visível satisfação. Ainda assim, ele não conseguia deixar de se perguntar, por que Oshiomi sempre gritava "Azaki" toda vez que ele usava? Depois de dominar o tornado, o próximo desafio foi a barreira de vento. Uma vez que Oshiomi compreendeu firmemente como manipular fluxos espirais e a liberação de vento de natureza dupla, construir a parede de vento tornou-se muito mais fácil. O método era semelhante. Ele infundiu a bainha com um chakra de vento mais suave que agia como uma proteção, enquanto a lâmina carregava fluxos de vento turbulentos e caóticos firmemente envoltos em seu interior. Era como um picolé com cobertura de chocolate. A camada externa calma selava as violentas correntes internas, impedindo-as de romper prematuramente.
Quando Oshiomi brandiu sua lâmina horizontalmente, a energia da espada pareceu comum à primeira vista. Mas ao atingir o solo, a camada externa de vento calmo, semelhante a chocolate, se rompeu, liberando a turbulência intensa aprisionada em seu interior. Isso criou uma barreira de vento que pôde persistir por 3 a 4 segundos. Jutsus ou projéteis que se aproximam perderiam impulso nas correntes de ar caóticas, neutralizando seus ataques. É claro que a realidade não é um jogo, havia limites. A energia da turbulência é limitada. Em seu nível atual, a barreira de vento de Oshiomi mal conseguiria bloquear um jutsu de rank B. Talvez, quando seu poder aumentasse ainda mais, ele pudesse ampliá-lo. Durante o treinamento, Oshiomi sofreu alguns contratempos. Se ele injetasse muita turbulência, a camada externa se quebraria antes mesmo de ele terminar o balanço, causando uma detonação prematura e ferindo-o. Mas se ele usasse muito pouco, a técnica se tornava ineficaz, a camada de vento colapsaria e as correntes internas se dispersariam sem causar danos. Ele levou vários dias para dominar o equilíbrio perfeito para a barreira contra o vento. Após o tornado e a parede de vento, a técnica final era a armadura de vento, o escudo passivo, ou como Oshiomi o chamava em tom de brincadeira, a passiva do Yasuo. Esse jutsu era a essência do seu sistema. Com ela, mesmo que a barreira de vento falhasse, ele ainda poderia enfrentar Anzo de frente. Originalmente, eles planejavam modelá-lo segundo o modo chakra de liberação de relâmpago, que tinha 3 estágios. O chakra do relâmpago ativa a regeneração celular. O chakra do relâmpago aumenta o poder ofensivo. Revestimento de relâmpagos por todo o corpo para defesa extrema. Essa era a técnica secreta do 3º e 4º Raikage. As 2 primeiras etapas foram documentadas nos registros de Konoha, mas a terceira era um segredo bem guardado da Vila das Nuvens. Eles tentaram aplicar o mesmo método ao vento, mas não funcionou. Liberação pelo vento e liberação por raios possuem propriedades fundamentalmente diferentes. Os raios podem estimular as células com microcorrentes, mas e o vento? O vento apenas corta, ele destrói. Assim como o Rasen Shuriken de Naruto, o estilo vento, deixar o chakra do vento entrar no seu corpo é basicamente uma forma de autolesão. Assim, a infusão interna era impossível. Se não for possível reforçar a defesa internamente, a única opção é concentrar-se na defesa externa. Foi então que Oshiomi se lembrou do Boruto Stream, o golpe do anime Boruto. O princípio era simples. Boruto combinou ventania com rotação em espiral. 2 clones das sombras mantinham o ciclone, enquanto Boruto usava o vento espiralado como plataforma de lançamento, pisando no vórtice e se impulsionando como um projétil. Embora Oshiomi achasse o método de combate de Boruto questionável, ele reconheceu o potencial de desenvolvimento. Se você consegue concentrar o chakra do vento espiral sob os pés, não há razão para que não consiga estendê-lo por todo o corpo. Após converter todo o seu chakra em pura natureza de vento, Oshiomi se preparou para seu primeiro teste. Inicialmente ele não se atreveu a experimentar diretamente em seu próprio corpo, então testou em sua fiel espada Mikazuki Muneshika. Capítulo 165. Oshiomi desenhou sua Mikazuki Muneshika, encontrando o olhar de Orochimaru. Orochimaru acenou levemente com a cabeça. Algumas pequenas cobras espreitaram de suas mangas, mostrando suas línguas. Se algo desse errado durante o desenvolvimento, Orochimaru usaria sem hesitar as mãos da serpente das sombras ocultas para levar Oshiomi para um lugar seguro. Oshiomi assentiu com a cabeça e então começou seu primeiro teste. A princípio, as coisas pareceram mais fáceis do que o esperado. Infundir chakra em sua lâmina já havia se tornado algo natural para ele. Em breve, Mikazuki Muneshika brilhou com uma suave luz ciano. Mas esse não era o objetivo final de Oshiomi. Sob seu controle, a camada de chakra começou a ondular como ondas. Ele estava tentando criar fluxos de chakra de vento irregulares e caóticos ao longo da superfície da lâmina. Mas essa parte não foi tão fácil. A liberação de vento, por natureza, é instável. Correntes caóticas colidem umas contra as outras. Ao criar a barreira de vento, Oshiomi permitiu deliberadamente que a turbulência se propagasse dentro de um espaço selado. Como ela se ativava imediatamente depois, ele não precisava se preocupar com o conflito interno dos fluxos de chakra. Mas desta vez foi diferente. A barreira contra o vento foi concebida para defesa a curto prazo. A armadura de vento, no entanto, precisava manter um fluxo contínuo. Quando diferentes correntes do chakra do vento se anulavam, o chakra era desperdiçado desnecessariamente. E tentar estabilizar vários fluxos de vento opostos ao mesmo tempo era como tentar controlar um monte de fios de seda, cada um puxando em direções diferentes, sem deixá-lo se emaranhar. Mesmo com controle de chakra de alto nível do Oshiomi, foi necessária uma concentração extrema para conseguir executá-lo. Estava muito longe do que ele havia imaginado. Uma armadura defensiva simples e passiva que dissiparia automaticamente o gás venenoso, reduziria os ataques recebidos e até aumentaria sua velocidade de movimento. Orochimaru percebeu rapidamente o problema e gritou: "Pare! Esse método não vai funcionar." Oshiomi dispersou o revestimento de chakra de sua lâmina e assentiu com a cabeça. "Você tem razão. Isso não tem nada a ver com o que eu tinha em mente." Orochimaru franziu a testa pensativo. "Se a turbulência caótica não funcionar, talvez devêssemos tentar outra abordagem." Oshiomi olhou para ele. "Como que?" Orochimaru tocou o queixo com a mão, estreitando os olhos. "A turbulência está descartada. Tentar controlar múltiplas correntes dessa forma não é viável.
Nesse ponto, seria mais fácil usar uma capa de chakra padrão ou manter a rotação em espiral. Espera aí, espiral? Sua voz foi diminuindo até que algo lhe ocorreu. Oshiomi percebeu a mudança e imediatamente permaneceu em silêncio, aguardando pacientemente. Após um longo momento, os olhos de Orochimaru brilharam. Ele olhou para Oshiomi com entusiasmo. Entendi. Oshiomi-kun, a resposta ainda é o fluxo espiral. Precisamos construir em torno disso. Oshiomi piscou. O que você quer dizer? Orochimaru ergueu a mão e realizou uma série de selos de mão. Era a sequência de selos para a palma do vento, mas quando o jutsu foi ativado, um pequeno ciclone se formou em sua palma. Esse princípio era o mesmo do Boruto Stream de Boruto, só que Orochimaru estava usando diretamente, criando uma corrente de ar rotativa em sua mão. Com a outra mão ele pegou uma pedrinha e sorriu. Esta pedra representa você, Oshiomi-kun. Ele atirou a pedra no ciclone. Como o centro de uma espiral é calmo, o olho do furacão, a pedra pousou suavemente em sua palma sem ser levada pelo vento. Orochimaru olhou para cima. Você entendeu agora? Oshiomi encarou a espiral na mão de Orochimaru. De repente teve uma ideia brilhante. Ele entendeu. Em vez de forçar o chakra a revestir diretamente seu corpo, ele deveria criar uma barreira espiral de fluxo de ar ao seu redor, como a técnica de rotação Kaiten, do clã Iga. Isso permitiria que ele desviasse o gás venenoso de Anzo através da manipulação das correntes de ar. Não era exatamente a armadura de vento que ele havia imaginado originalmente, mas por enquanto, era a solução mais prática. E quanto à verdadeira armadura do vento? Ele poderia continuar desenvolvendo isso mais tarde. No momento, a prioridade era encontrar uma maneira de lidar com Anzo. Oshiomi acenou com a cabeça para Orochimaru, sinalizando que havia entendido. Então, seguindo a sugestão de Orochimaru, ele começou a desenvolver a nova técnica. Comparado com a ideia complexa da armadura de vento, este método era muito mais simples. Em essência, era apenas uma variante expandida do Boruto Stream, ampliada para uma área maior. Utilizando seu domínio da transformação da natureza do chakra, Oshiomi converteu seu chakra em liberação de vento pura sem sequer precisar de selos de mão. Ele deixou o chakra se espalhar debaixo de seus pés, em seguida, direcionou o chakra que escapava para começar a girar em alta velocidade. Imediatamente, um enorme vórtice o envolveu. Poeira e pedras rodopiavam no ar, levadas pelos ventos em espiral. Foi surpreendentemente fácil executar a técnica. Enquanto estava parado dentro do vórtice, Oshiomi teve outra ideia. Ele desembainhou Mikazuki Muneshika novamente. Sob seu controle, o mesmo chakra espiral se formou ao longo da borda da lâmina. Após um momento de hesitação, ele lançou a espada para frente, em direção a um bosque próximo. O vento rodopiante ao redor da lâmina disparou como uma lança de vento giratória que perfurou uma árvore, deixando um buraco do tamanho de um punho. Continuou atravessando 4 ou 5 árvores em sequência antes de finalmente perder força e se dispersar. Bom, esse é mais um novo jutsu para a lista. Não era muito diferente da energia de uma espada, mas o poder de perfuração estava em um nível completamente diferente. Quem diria? Pode ser útil na hora certa. Por ora, Oshiomi deixou a armadura do vento de lado. Ele batizou a nova técnica defensiva de proteção contra o vento, o vórtice espiral que o protegia do gás venenoso. Quanto à lança ofensiva, ele a chamou de espiral de vento. Quando Tsunade retornou, Oshiomi explicou tudo para ela e pediu que ela testasse. Ela lançou uma nuvem de névoa venenosa comum em direção a ele. Exatamente como ele e Orochimaru haviam previsto, a proteção contra o vento absorveu o veneno nas correntes de ar espirais antes mesmo que ele pudesse alcançá-lo. Mesmo completamente envolto em um turbilhão violeta, Oshiomi conseguia respirar normalmente, sem apresentar qualquer sinal de envenenamento. Quando a névoa venenosa de Tsunade se esgotou, Oshiomi usou o espiral de vento para comprimir lentamente o ar tóxico, reunindo-o em uma pequena esfera de chakra. Jiraiya e Orochimaru trocaram olhares de satisfação. Tsunade, no entanto, franziu a testa. Não é suficiente. Isso vai te proteger de grandes nuvens de veneno, mas durante a batalha, o hálito de Anzo vai liberar pequenas quantidades de veneno constantemente. Você ainda estará em risco em combates corpo a corpo. Oshiomi sorriu. É por isso que eu também tenho isso. Ele ativou a espiral de vento novamente. Ao ver isso, Tsunade finalmente relaxou, não se opondo mais a que Oshiomi enfrentasse Anzo de frente. Agora tudo estava pronto. Só restava esperar pelo dia da batalha. Capítulo 166. 2 ou 3 dias depois, chegou a declaração de batalha de Anzo. Era apenas uma frase simples e direta. Atacarei o acampamento de Konoha depois de amanhã. Arrogante? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo carregava um certo peso. Não é de admirar que alguém como ele pudesse ser chamado de semideus nesta era caótica, onde a força variava drasticamente de shinobi para shinobi. Dito isso, Orochimaru e os outros não estavam preocupados desta vez. Com as 4 novas técnicas de Oshiomi em ação, a ameaça do gás venenoso de Anzo foi drasticamente reduzida. Sem a vantagem do veneno, Anzo era apenas mais um shinobi de alto nível, do tipo Kage. Orochimaru, Jiraiya e Tsunade estavam confiantes de que juntos com Oshiomi, eles não só poderiam contê-lo, como também poderiam derrotá-lo completamente. Não subestime esses 3. Embora seu poder bruto possa estar um passo atrás do de Oshiomi agora, todos eles eram ninja elite genuínos. E anos de trabalho em equipe impecável lhes deram a capacidade de conter até mesmo oponentes de nível Kage.
Os 4 trocaram um olhar e, em seguida, queimaram a carta-desafio até reduzi-la a cinzas. Passe a palavra adiante. Com exceção das patrulhas essenciais, cancele todas as missões restantes no acampamento. Que todos descansem e conservem suas energias. Em 2 dias tomaremos a iniciativa. Vamos enfrentar Ans de frente. O tempo voou. Num piscar de olhos, o dia marcado chegou. Na estrada que levava ao acampamento da linha de frente de Konoha, Ans, da Salamandra, marchava firmemente para a frente com seus subordinados. Os shinobi que o seguiam não demonstraram muitos sinais de ansiedade. Afinal, eles estiveram ao lado de Ans por anos e sempre voltaram vivos. Nenhum deles acreditava que a batalha de hoje traria perdas reais. Na opinião deles, Ansama era invencível. Tudo o que eles tinham que fazer era suportar a primeira onda de resistência de Konoha. Depois deixar Ans se teletransportar para a formação inimiga e liberar sua névoa venenosa. Esse processo simples de 2 etapas era como eles venciam repetidamente. Desde o início da guerra sempre foi assim. Sem exceção. Alguns dos shinobi mais jovens já conversavam baixinho, com a voz carregada de uma excitação contida. Provavelmente vamos receber outra leva de etiquetas explosivas desta vez. Caramba, as tags de Konoha são simplesmente incríveis. Da última vez, usei uma única tag e explode um Chunin de Sunagakure em pedaços. Outro shinobi se manifestou, dando um tapinha orgulhoso na espada presa às suas costas. Olha só isso, peguei de um cadáver de Iwagakure da última vez. Vamos ver se conseguimos encontrar algo ainda melhor hoje. Um terceiro se juntou à conversa com um tom mais sério. Esqueçam as etiquetas e as lâminas, o verdadeiro prêmio são os depósitos de suprimentos de Konoha. Ouvi dizer que eles acabaram de receber um carregamento enorme de rações. Se conseguirmos aproveitar isso, teremos comida suficiente para passar o inverno. Nossas famílias não precisarão passar fome. Ao ouvir as conversas sussurradas dos shinobi mais jovens, Ans deixou um leve sorriso surgir em seus lábios. Mas após o sorriso, seus olhos se nublaram de tristeza. Num mundo como este, onde os fortes devoram os fracos, nascer na Terra da Chuva era pura desgraça. Seu povo não havia feito nada de errado, mas, devido às guerras das grandes nações, a Megakure tornou-se dano colateral. As 3 grandes vilas shinobi jamais haviam considerado a posição da Vila da Chuva. Eles invadiram sem aviso prévio, pisotearam os arrozais, destruíram as colheitas e deixaram a nação em ruínas. Por isso Ans declarou guerra às principais aldeias. Não se tratava apenas de elevar a Megakure ao patamar de 6ª grande vila shinobi, era uma questão de sobrevivência. Se eles não obtivessem o que precisavam por meio da guerra, pelo menos 20% dos civis de Megakure morreriam de fome neste inverno. Isso não foi um exagero. Nos últimos 2 meses, os estoques de alimentos de Megakure ficaram quase esgotados, simplesmente por terem que atender à onda de refugiados que chegavam de todas as direções. Se não conseguissem garantir novos recursos, nem sequer chegariam ao inverno antes que a fome os atingisse. Ans não havia esquecido a crueldade que sofrerá quando criança, mas se recusava a deixar que seu povo se tornasse refugiado ou vítima da guerra. Sua expressão endureceu. Sua voz tornou-se fria ao se dirigir ao shinobi atrás dele. Estamos quase chegando ao acampamento de Konoha. Fiquem atentos. Se você morrer aqui, ninguém virá te salvar. Ao ouvir suas palavras, a conversa cessou imediatamente. Os shinobi da chuva silenciaram, apertando os cabos de suas armas enquanto avançavam a toda velocidade. Eles avançaram um pouco mais, e antes mesmo de chegarem ao acampamento de Konoha, Ans soltou um leve umf. Embora outros o chamassem de semideus, Ans nunca se tornou arrogante. Ele era um homem que jamais subestimava seus oponentes. Apesar de suas incursões anteriores terem transcorrido sem problemas, ele permaneceu vigilante. Fechando os olhos, ele examinou cuidadosamente a área e imediatamente percebeu que algo estava errado. Olhando para o acampamento de Konoha à distância, Ans sorriu de canto e rapidamente formou uma série de selos de mão. Nin, Senbon das Mil Chuvas. Um ninjutsu simples de nível C, mas sob o controle de Ans, ele tinha um peso diferente. Sem sequer precisar de um guarda-chuva de papel oleado, ele abriu a boca e vomitou um torrente de água. A água se contorcia e se transformava no ar, convertendo-se em inúmeras gotas d'água afiadas, que caíam em direção à floresta à frente. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Várias vozes soaram ao mesmo tempo. Em meio à floresta aparentemente vazia, imponentes paredes de terra ergueram-se repentinamente, arqueando-se para cima e bloqueando completamente a torrente de água Senbon. Só então o shinobi da chuva atrás de Ans percebeu. Havia uma emboscada à frente. Eles desembainharam suas armas e se prepararam para a batalha. Ans soltou um resmungo frio. Venha cá. Assim, os shinobi de Konoha se tornaram mais ousados. Você não só não fugiu, como ainda se atreveu a armar uma emboscada. Enquanto Tsunade, Jiraiya e Orochimaru conduziam um grupo de shinobi para fora das árvores, os olhos de Ans brilharam com um toque de apreciação. Às vezes, eu realmente invejo os vastos recursos de Konoha. Essas terras férteis sempre parecem nutrir shinobi mais fortes e talentosos. De todos os shinobi que enfrentei nessas guerras, vocês 3 são os que eu mais admiro. Enquanto falava, o olhar penetrante de Ans fixou-se no jovem desconhecido ao lado de Tsunade, um espadachim com uma lâmina ninja na cintura. Ele estudou Oshiomi por um instante e então perguntou, curioso. Você é um reforço novo, é?
Você gostaria de dizer seu nome? Oshiomi encontrou o olhar de Ans, sentindo claramente a poderosa aura que emanava dele. Em seu auge, Ans era verdadeiramente um oponente formidável, mas o tom de Oshiomi permaneceu calmo ao responder. Eu sou Jack Oshiomi. Ans estava bem familiarizado com os relatórios de inteligência de Konoha. Ao ouvir o nome, ele imediatamente deduziu a identidade de Oshiomi. Ele lançou um olhar avaliador para Oshiomi e disse: Ah, então você é a famosa lua prateada de Konoha. Você tem uma certa presença. Mas vamos ver se isso é só para inglês ver, ou se é algo real. Oshiomi colocou casualmente a mão no cabo de sua Mikazuki Muneshika, sua voz carregada de provocação ansiosa. Por que você não vem me experimentar? Então nós dois saberemos. O primeiro confronto entre Konoha e o semideus da chuva estava prestes a começar. Capítulo 167. An sorriu enquanto olhava para Oshiomi do outro lado da rua. Interessante, jovem. Deixe-me avaliar sua força por mim mesmo. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a figura de Ans oscilou. Num instante, ele apareceu bem na frente de Oshiomi, sua foice acorrentada cortando diretamente em direção ao rosto de Oshiomi. Os shinobi de Konoha atrás deles nem sequer perceberam o movimento. Mesmo Jiraiya e os outros, além de Oshiomi, mal conseguiam acompanhar a velocidade de Ans. Mas nenhum deles estava preocupado com Oshiomi. Quando se tratava de talento com espadas, Oshiomi era, sem dúvida, o número 1 em Konoha. Até mesmo Sakumo estava um passo atrás dele. E de fato, sob seus olhares atentos, Oshiomi desembainhou calmamente sua Mikazuki Muneshika, interceptando com precisão a lâmina da foice com a sua própria espada. Um tilintar nítido ecoou quando o aço encontrou o aço. Só então os shinobi de Konoha ao redor perceberam. Os dois já haviam se enfrentado uma vez antes mesmo que alguém notasse. Suas armas travaram no ar. Ans viu Oshiomi parar sem esforço seu golpe em alta velocidade e soltou um murmúrio discreto de admiração. Então, o nome Lua Prateada de Konoha não era um exagero, afinal. Estou impressionado. Embora suas palavras soassem elogiosas, as mãos de Ans contavam uma história diferente. Ele aumentou gradualmente a força de sua foice, claramente tentando impulsionar a lâmina para baixo e cortar o ombro de Oshiomi. Para um especialista em espadas como Oshiomi, uma lesão no ombro afetaria gravemente sua capacidade de lutar. Tsunade, que estava por perto, gritou em tom de aviso. Cuidadoso! Não é apenas a névoa venenosa, as armas de Ans também estão revestidas de veneno. Até um arranhão vai dar problema. Oshiomi acenou levemente com a cabeça, sinalizando que havia entendido. Em sintonia com a força de Ans, ele apertou o cabo da espada e contra-atacou sem ceder. Um silencioso embate de força bruta se desenrolou entre os dois. Ambos continuaram aumentando sua força, nenhum dos dois disposto a recuar. O chão sob seus pés afundou com a pressão, deixando duas pegadas profundas na terra. No final, Oshiomi, que havia treinado seu corpo por longos períodos através de um condicionamento rigoroso, provou ser mais forte. Com as duas mãos empunhando a lâmina, ele desviou com força a foice de Ans. Oshiomi então apontou sua espada para Ans, que recuava com a voz calma porém incisiva. Isto é um campo de batalha, Ans-senpai. Não há necessidade de palavras vazias aqui. Ans, mesmo tendo sua arma derrubada, não pareceu demonstrar raiva. Em vez disso, ele deu uma risadinha discreta. Se nos encontrássemos em outras circunstâncias, eu gostaria de debater com você. Mas como você disse, isto é guerra. Vamos deixar as formalidades de lado. Seu sorriso desapareceu. Ans ergueu sua foice acorrentada bem alto, um sinal claro. A batalha entre Konoha e a Megakuri havia começado oficialmente. A técnica Body Flicker de Ans foi ativada novamente, e ele avançou em direção a Oshiomi. Se seu último ataque havia demonstrado sua força, desta vez ele mostrou sua velocidade aterradora. Até mesmo Oshiomi teve que admitir, sem abrir os 8 portões, o Body Flicker de Ans era mais rápido que seu próprio Shunpo, passo instantâneo. Na verdade, Oshiomi estimou que a velocidade atual de Ans era equivalente à sua própria Shunpo dos 4 portões. Nessa época, em que o segundo Hokage estava morto e Minato ainda não havia dominado o deus voador do trovão, essa velocidade só poderia ser classificada abaixo da do terceiro Raikage. Não era uma questão trivial. No entanto, a velocidade não era tudo. A habilidade de Ans com a espada era, na melhor das hipóteses, mediana. Seus golpes eram brutais, mas a avançada esgrima de Oshiomi facilmente detectava suas fraquezas. Os dois se chocaram como raios de luz, as lâminas ressoando em rápida sucessão. Para os espectadores, era impossível acompanhar seus movimentos. Não que alguém tivesse tempo para prestar atenção de qualquer forma. A essa altura, ambos os lados estavam totalmente envolvidos na batalha. O campo de batalha estava um caos, com as forças de Konoha e a Megakuri em confronto. Sinceramente, batalhas shinobi como essa sempre foram um pouco absurdas. Ou melhor, a guerra shinobi em campo aberto era repleta de contradições desde o início. Mas o processo padrão geralmente era assim. Primeiro, bombardeio ninjutsu de longo alcance. Então, todos começam a atirar ferramentas ninja uns nos outros. E por fim, a situação se transforma em combate corpo a corpo. Essa é a sequência típica de uma batalha shinobi. No entanto, a luta de hoje não seguiu exatamente esse padrão. Konoha lançou apenas uma saraivada de ninjutsu antes que o lado de Megakuri começasse a ceder. Não havia nada que pudéssemos fazer. O arsenal de ninjutsu de Konoha era simplesmente vasto demais, e sob o comando de Orochimaru e Jiraiya, eles regularmente utilizavam técnicas combinadas deslumbrantes.
Em comparação, os shinobi de Amegakuri eram extremamente deficientes nessa área. A maioria de suas técnicas eram jutsus baseados em água. Após apenas uma rodada de troca de ninjutsu, baixas já começaram a aparecer do lado de Amegakuri. Normalmente, este seria o momento em que o comandante ordenaria às linhas de retaguarda que lançassem jutsus enquanto as linhas da frente avançavam. Mas Orochimaru não fez isso. Eles já haviam caído nessa armadilha muitas vezes antes. Todas as vezes que lutavam contra Ans, era a mesma coisa. Amegakuri não conseguiu resistir em um confronto frontal, então Ans liberaria sua névoa venenosa, forçando Konoha a recuar em meio ao caos, e eles perderiam apesar de estarem em vantagem. Dessa vez, vendo que os shinobi da chuva começavam a sofrer perdas, Orochimaru silenciosamente ergueu 3 dedos. Esse foi o sinal para preparar um jutsu de liberação de vento. Os usuários do Wind Release se reuniram rapidamente e começaram a formar selos. Ans, ainda lutando contra Oshiomi, estreitou os olhos. No instante seguinte, ele afrouxou o aperto, deixando que o ataque de Oshiomi o empurrasse para trás. Ao mesmo tempo, ele bateu com a mão no chão e realizou uma invocação. Venha para fora, Ibuze. Com um estrondo alto, uma enorme coluna de fumaça irrompeu do solo. Quando a visibilidade diminuiu, surgiu uma enorme salamandra cinza acastanhada com mais de 10 metros de comprimento. Essa era a besta de invocação característica de Ans, Ibuze, a salamandra. Nin, erupção de névoa venenosa. Ans formou um selo, e tanto ele quanto Ibuze começaram a expelir uma densa nuvem de gás venenoso. Uma densa névoa púrpura avançou, espalhando-se rapidamente em direção às forças de Konoha. Ao verem o gás venenoso mortal, muitos shinobi de Konoha empalideceram. Aqueles que não possuíam o recurso liberação de vento recuaram rapidamente, enquanto os usuários desse recurso avançaram em uníssono. Ans zombou da cena. Aqui vamos nós outra vez. A mesma velha artimanha. Está tentando dissipar minha névoa venenosa com liberação de vento, é? Bem então, não serei educado. Vamos ver. Por qual lado devo cortar primeiro? No momento em que Ans decidia onde atacar, seus olhos de repente avistaram uma figura parada bem na frente da formação de liberação de vento. Era ninguém menos que Gekko Oshiomi, o homem com quem ele acabará de lutar. Oshiomi assumiu uma postura clássica de Batjutsu, com a mão posicionada sobre a espada. Os olhos de Ans se estreitaram em curiosidade. Esse cara não deveria ser um especialista em taijutsu puro? Não me diga que ele está escondendo proficiência em liberação de vento? Ou talvez, ele planejava derrotar Ibuze com um único saque. Ans bufou por dentro. Não me faça rir. Se Ibuze morrer, a explosão de veneno concentrado matará todos. Até eu mal sobreviveria a isso. Ainda assim, ele estava curioso para ver o que Oshiomi estava planejando. Naquele instante, todos os shinobi de liberação de vento de Konoha gritaram em uníssono. Asaki. Capítulo 168. Que diabos? Quando Ans ouviu todos os shinobi de liberação de vento de Konoha gritando, Asaki, ele congelou por um momento. Asaki? Que tipo de nome de jutsu é esse? Enquanto Ans permanecia ali tomado por interrogações, Oshiomi Jack repentinamente abriu os olhos na frente da formação de liberação de vento. Empunhando Mikazuki Muneshika, Oshiomi ergueu o braço num movimento brusco, desembainhando a lâmina num arco ascendente. Com esse golpe, um tornado de 2 metros de largura surgiu de sua espada. O pequeno tornado rasgou a névoa venenosa com a velocidade de um relâmpago. Ao mesmo tempo, o ninja de liberação de vento atrás de Oshiomi fez o mesmo, expelindo suas próprias técnicas de vento pela boca. Mas em vez de atacarem a névoa venenosa que se espalhava, eles concentraram seu jutsu no tornado de Oshiomi. Sob o olhar atônito de Ans, o pequeno tornado devorou o jutsu de liberação de vento como um glutão, crescendo a cada rajada absorvida. O que começou como um mero redemoinho de 2 a 3 metros rapidamente se expandiu para um enorme monstro de 30 metros de largura. O enorme tornado rugiu em direção a Ans e a salamandra que ele havia invocado, Ibuze, sugando toda a névoa venenosa ao redor enquanto girava. Nem mesmo alguém tão poderoso quanto Ans conseguiu manter a compostura naquele momento. Se eu ficar preso naquela coisa, mesmo com a minha velocidade, posso não sair vivo. Ao perceber o perigo, as pupilas de Ans se contraíram. Ele parou de hesitar. Usando o Body Flicker, ele agarrou Ibuze e desapareceu de seu local original. Mas seu destino não era voltar para o ninja da chuva. Em vez disso, Ans apareceu bem no meio da formação de liberação de vento de Konoha. Se Amegakuri quisesse ter alguma chance de vencer essa batalha, precisava incapacitar essa unidade de liberação de vento. Então, em vez de recuar, Ans optou por apostar tudo. Não se tratava apenas de invadir, mas sim de envenená-los a todos até a morte. No instante seguinte, Ans e Ibuze desceram dos céus, com o objetivo de esmagar uma dúzia de shinobi de liberação de vento sob seus pés. Mas de longe, Jiraiya e os outros não entraram em pânico, pelo contrário, ficaram entusiasmados. Peguei ele. Ans mordeu a isca. Essa era exatamente a essência da estratégia de Orochimaru. O motivo pelo qual escolheram lutar contra Ans fora do acampamento não foi aleatório, foi deliberado. Orochimaru havia previsto que uma vez que o tornado suprimisse Ans, ele usaria o poder de cintilação corporal diretamente em seu centro para causar destruição. Então eles prepararam uma armadilha gigante. A superfície estava coberta por uma fina camada de pedra, camuflada pelo material de descontaminação da terra. Se um humano ou um clone das sombras pisasse nele, nada aconteceria. Mas e se algo tão grande quanto o Ibuze desmoronasse? A pedra se estilhaçaria, lançando Ans e sua salamandra no fosso.
Eles tiveram o cuidado de não usar lanças de terra ou armadilhas mortais embaixo dela, temendo que danificar o saco de veneno de Buzzy liberasse ainda mais veneno. Em vez disso, era apenas um buraco profundo e simples. Mas dezenas de ninjas especialistas em liberação de terra estavam escondidos nas proximidades, prontos para selar o fosso assim que Ans caísse dentro. Depois disso, eles planejaram usar lanças de liberação de terra para matar Buzzy diretamente? Deixar Ans morrer no gás venenoso da sua própria salamandra. Ans estava prestes a cair na armadilha sem nem perceber. Jiraiya e os outros ficaram entusiasmados, mas externamente mantiveram a farsa. Eles até fingiram pânico para que parecesse real. Jiraiya correu em direção ao shinobi de Amegakure dispersos, gritando por cima do ombro. Corram! Corram, agora! Seu tom urgente e desesperado poderia lhe render prêmios. Ele parecia mais convincente do que qualquer ator famoso. Ao ver os usuários do estilo Vento de Konoha fugindo em desordem, Ans sorriu friamente. Sinta desespero. Mas pouco antes do pouso, o instinto de Ans lhe disse que algo estava errado. Os shinobi do modo vento estavam de fato se dispersando. No entanto, todos continuavam lançando olhares furtivos na mesma direção. Só isso já acendeu um alerta na mente de Ans. Ainda mais suspeito, ele de repente avistou duas pessoas na multidão que eram exatamente iguais. A maioria das pessoas não teria notado. Eles podem ter presumido que se tratava apenas de um par de gêmeos. Mas Ans não era como a maioria das pessoas. Toda a sua vida fora construída com base em extrema cautela. Sempre que pressentia a menor irregularidade, estava disposto a abandonar imediatamente toda a sua estratégia. Assim como agora. Sem hesitar, Ans cancelou seu ataque no ar. Os instintos ardilosos e desprezíveis de Ans o salvaram. Mesmo antes de Buzzy pousar, Ans já o ordenava retornar ao reino da invocação. No exato instante em que os pés de Buzzy tocaram a pedra disfarçada, a pedra se estilhaçou. Mas antes que Buzzy pudesse cair, ele se dissolveu em fumaça e desapareceu. Entretanto, Ans já estava preparado. Ele brandiu sua foice acorrentada, atingindo a borda do fosso. Impulsionando-se contra a parede do fosso, ele disparou como uma bala e escapou. Essa foi a demonstração perfeita tanto da força de Ans quanto de sua paranoia. Os shinobi de liberação de vento ao redor congelaram. Os shinobi do modo terra que estavam prontos para selar o fosso, também ficaram ali parados, atônitos. Até mesmo Jiraiya, que havia assistido a tudo, praguejou baixinho. Ans lançou um olhar para Orochimaru e os outros, que agora pareciam pálidos. Ele sorriu. Konoha é realmente uma vila formidável. Mesmo com a morte de Hashirama, gênios como vocês quatro continuam aparecendo. Que astúcia e talento verdadeiramente impressionante. Por que nós, em Amegakure, não conseguimos produzir shinobi como você? Orochimaru não respondeu ao elogio de Ans. Seu rosto estava sombrio quando ele perguntou. Como você percebeu nossa armadilha? O sorriso de Ans se alargou. Não havia nada mais gratificante do que expor o plano de outra pessoa. Seu plano foi impecável. Você até captou perfeitamente a minha psicologia. Imagino que isso tenha sido obra sua, Orochimaru. Ele estalou a língua. Sacrificar alguns Chunin e Chunin comuns para matar o líder de uma aldeia? É uma pechincha. Que pena que você perdeu a sua chance. Ans levantou um dedo, apontando para Orochimaru, e o balançou. Você ainda é muito jovem. Ou talvez suave demais. Você contou o plano aos seus subordinados, não foi? Por isso, eles só usaram clones das sombras para me atrair. Se você tivesse sido implacável, se você tivesse mantido todo o plano em segredo e usado pessoas reais como isca, provavelmente eu teria caído nessa. Seu tom era casual, mas suas palavras eram incisivas. Uma oportunidade perfeita para acabar com a guerra. Mas a sua misericórdia arruinou tudo. Ao ouvir isso, a expressão de Orochimaru vacilou. Ele não conseguia evitar duvidar de si mesmo. Estava eu errado? Será que Dans tinha razão o tempo todo? Se ele tivesse sido mais implacável, se não tivesse contado aos outros o plano completo, talvez Ans já estivesse morto. Talvez a guerra já tivesse terminado. Será que ele realmente desperdiçou a chance de pôr fim ao conflito? Orochimaru olhou para as próprias mãos. Seu coração se contorceu em um emaranhado de arrependimento e confusão. Naquele momento, um clangor metálico ressoou ao seu lado, tão alto que as orelhas de Orochimaru zumbiram. A voz de Oshiomi cortou o ar. Não dê ouvidos a ele. Isso tudo não passa de manipulação. Ele está tentando fazer você cometer um deslize para poder te matar. Oshiomi não deixaria que as palavras de Ans abalassem a determinação de Orochimaru. Um erro tático poderia ser corrigido. Mas se Orochimaru se tornasse o monstro frio e implacável que era na linha do tempo original, isso era algo que Oshiomi nunca quis ver acontecer. Por isso ele se manifestou imediatamente, interrompendo os jogos psicológicos de Ans. Orochimaru saiu do transe. Ele olhou para Oshiomi, depois para Ans, momentaneamente sem palavras. Entretanto, as demonstrou uma leve expressão de arrependimento. Que pena! Que ótima oportunidade perdida! Capítulo 169. Oshiomi deu um pequeno sorriso a Orochimaru, depois se virou, mantendo o foco em Ans enquanto dizia casualmente. Aquela armadilha? Foi apenas um bônus. Se você tivesse caído nessa, ótimo, nós lucraríamos. Mas se você não fizesse, não perderíamos nada. Diante de Oshiomi, os lábios de Ans se curvaram em um leve sorriso, mas seu olhar se tornou mais penetrante. Tanta compostura e talento. Se você não morrer jovem, seu nome um dia abalará todo o mundo ninja. E essas não eram palavras vazias. Na idade de Oshiomi, ser capaz de se igualar a alguém como ele já era algo notável.
mas ainda mais impressionante era sua mentalidade e perspicácia. Hans não conseguia deixar de acreditar que aquele garoto poderia superá-lo algum dia, talvez até se tornar um dos mais fortes de todo o mundo Shinobi. E precisamente por isso, o coração de Hans se agitou com a intenção de matar. Ele não tinha receio de reconhecer o gênio, mas aqueles que ele prezava eram sempre os gênios que não representavam nenhuma ameaça para ele. Por isso, ele deixou figuras como Sannin lendários e Mifune escaparem com vida, mas eliminou impiedosamente os primeiros membros da Akatsuki. Não se tratava de talento, mas sim de controle. Mifune, por exemplo, aderiu estritamente ao código dos samurais, respeitando a neutralidade da Terra do Ferro. Ele jamais invadiria a Terra da Chuva. A frieza e a obscuridade inerentes a Orochimaru garantiriam que ele permanecesse à margem do sistema político de Konoha. Jiraiya era despreocupado demais, Tsunade era frágil emocionalmente demais. Mesmo que chegassem ao poder no futuro, era improvável que representassem uma ameaça para Megakuri. Mas Yaiko era diferente. Desde o início, o objetivo de Yaiko era tomar o lugar de Ans e abocanhar uma fatia do bolo para si. Isso foi inaceitável. Então Yaiko teve que morrer. Mesmo que Dans não tivesse interferido, Ans teria encontrado uma maneira de destruir a Akatsuki de qualquer forma. Mas e o Oshiyomi? Ele era uma história completamente diferente. Com Oshiyomi, o problema não era sua força atual. O problema era que Ans não conseguia decifrá-lo. Havia variáveis demais. Muitas incógnitas. Oshiyomi era como uma bomba relógio, e Ans não tinha ideia de quando, ou onde, ele explodiria. Um homem cauteloso como Ans não poderia permitir que um inimigo assim continuasse crescendo sem controle. Se Oshiyomi tivesse o potencial de um dia ameaçar a existência de Megakuri, Ans não o trataria da mesma forma que tratou Tsunade ou Jiraiya. Oshiyomi percebeu naturalmente a ameaça sutil escondida no tom de voz de Ans. Ele franziu ligeiramente a testa, apertando as mãos enquanto afastava a foice acorrentada de Ans, respondendo calmamente. Se eu vou morrer jovem ou não, isso não depende de você. E caso você tenha se esquecido, nós ainda somos os vencedores aqui. Talvez seja a hora de dar uma olhada em quantos subordinados ainda restam na sua equipe. Ao ouvir essas palavras, Uzi instintivamente olhou para trás. Foi então que ele percebeu. As tropas de Megakuri que ele havia trazido já estavam se desfazendo sob o ataque de Jiraiya. O número de vítimas aumentava. As linhas se romperam. Suas forças estavam em caos. Ans cerrou os dentes. A raiva ardia em seu peito, mas o desejo de recuar já começava a se enraizar. Ele havia passado anos treinando esses subordinados. Não podia se dar ao luxo de descartá-los ali. O futuro de Megakuri não podia depender apenas dele. Se quisessem sobreviver a longo prazo, precisariam de mais do que apenas a força de Ans. Com esse pensamento, As relutantemente deixou de lado sua intenção assassina. Ele lançou um último olhar a Oshiyomi e disse: Oshiyomi Jack, da próxima vez que nos encontrarmos, não será tão fácil para você. Vamos ver como você lida comigo então. Enquanto falava, ele exalava sutilmente uma fina névoa de veneno. Oshiyomi poderia facilmente ter usado sua técnica de reversão do vento para absorver o veneno em sua lâmina e prosseguir com o ataque, mas ele optou por não fazê-lo. Não era o momento de revelar todas as suas cartas. É melhor ter alguns truques na manga. Não havia necessidade de um confronto final com Ans naquele momento. Ao pensar nisso, Oshiyomi mudou rapidamente sua expressão, dando um passo para trás e ficando ao lado de Orochimaru. Ans aproveitou o momento, ativando Shunshin e desaparecendo de vista. Em poucos instantes, ele reapareceu ao lado de seus Shinobi da chuva restantes, eliminando rapidamente vários ninjas de Konoha próximos com alguns golpes certeiros. Então ele liberou uma grande nuvem de névoa venenosa e gritou: cair para trás. Dito isso, Ans liderou seus subordinados em uma retirada precipitada. Jiraiya não insistiu. Em vez disso, ele se concentrou em usar sua técnica Needle e Giz para salvar o máximo de pessoas possível. E assim, de repente, a batalha terminou de forma abrupta e insatisfatória. Graças ao tornado de Oshiyomi, Tsunade e o corpo médico tiveram uma carga de trabalho excepcionalmente leve depois disso. Desta vez, muito poucas pessoas foram envenenadas. Apenas cerca de uma dúzia de ninjas inalaram veneno enquanto perseguiam o Shinobi da chuva. Mas Tsunade rapidamente usou a técnica delicada de extração de doenças para extrair as toxinas de seus corpos. Essa batalha representou a menor perda de vidas para Konoha desde que entrou na Terra da Chuva. Konoha sofreu apenas 20 a 30 baixas. Por outro lado, o lado da chuva perdeu mais de 100 homens. A primeira grande vitória de Konoha na guerra contra a Megakuri. Com esse sucesso, as linhas de frente provavelmente teriam pelo menos 2 semanas de relativa estabilidade. E isso deu a Tsunade tempo para continuar sua pesquisa sobre o veneno da salamandra. A verdade é que Oshiyomi e os outros não tinham intenção de forçar uma batalha decisiva hoje. Eles sabiam que se a luta se prolongasse, o veneno de Ans acabaria por causar baixas inaceitáveis. Por enquanto, eles estavam apenas ganhando tempo. Segundo Tsunade, ela precisava de pelo menos 3 meses, e no máximo 6, para desenvolver um antídoto. Ela não precisava adquirir imunidade completa ao veneno de Ans. Tudo o que ela precisava era conceder ao Shinobi de Konoha uma resistência temporária, suficiente para manter uma força central em condições de combate. No dia em que o antídoto foi concluído, esse seria o dia em que eles desafiariam Ans novamente. E talvez o dia em que esta guerra com a Vila da Chuva finalmente terminar.
Quando a notícia da vitória chegou ao posto de comando defensivo, Dance, atuando como comandante supremo, não se deu ao trabalho de perguntar a quem pertencia o mérito. Em vez disso, ele imediatamente deu ordens. Empurre para fora. Expandir as linhas de frente enquanto temos a oportunidade. Quanto maior o território que ocupamos, mais fácil é para nossa divisão de inteligência operar. Quanto mais pressionarmos Ans, mais perto ele estará de se render. Apesar de Oshiyomi e os outros estarem irritados com a arrogância de Dance, eles ainda assim seguiram as ordens e iniciaram as operações de expansão. Afinal, o verdadeiro propósito da guerra era a aquisição de recursos. Eles haviam vencido uma batalha importante, não havia motivo para simplesmente ficarem de braços cruzados sem fazer nada. A expansão de Konoha foi relativamente civilizada, considerando tudo. Eles foram de aldeia em aldeia, procurando por qualquer ninja inimigo que ainda estivesse por perto. Se encontrassem shinobi, eles os matavam. Se encontrassem civis, realocavam-nos para a retaguarda, atribuindo-lhes trabalhos simples, como reparar defesas e transportar suprimentos. A maioria das pessoas comuns já havia fugido quando a guerra começou, mas sempre havia alguns que deixavam para trás casas com objetos de valor ou suprimentos que não tiveram tempo de levar. Se os shinobi de Konoha encontrassem esses itens, eles os considerariam espólios de guerra. Até mesmo as pessoas mais íntegras, como Oshiyomi, faziam vista grossa para esse tipo de coleta de lixo. Ao menos proibiam estritamente o assassinato de civis ou estupro, o que já era considerado um ato de misericórdia em tempos de guerra. Isso deu àqueles que estavam dispostos a ficar para trás uma chance de sobreviver. Comparada à política de Konoha, a forma como Iwagakure e Sunagakure lidaram com as zonas ocupadas foi muito pior. Ali foi verdadeiramente? Os ossos brancos estavam expostos por quilômetros. Nem mesmo o cacarrejar de uma galinha podia ser ouvido. Ainda assim, por mais misericordiosa que a política de Konoha parecesse, a expansão inevitavelmente trouxe conflitos e mal-entendidos. Essa era simplesmente a realidade da guerra. Capítulo 170. Que tempo horrível. Estava tudo bem agora há pouco. Por que diabos está trovejando e chovendo torrencialmente de novo? O ninja de Konoha, usando uma bandana na testa, correu em meio à tempestade, reclamando em voz alta para seu companheiro à frente. Cara, eu sinto muita falta da vida em Konoha. Se estivéssemos em casa agora, estaríamos sentados em um izakaya, bebendo sake e observando a chuva. Não ficar correndo por aí como ratos afogados nessa maldita guerra. Seu companheiro de equipe à sua frente só pôde balançar a cabeça impotente e responder. Reclamar não nos levará de volta a Konoha. Vamos lá, vamos acelerar o passo. Lembro que há uma aldeia mais à frente. Podemos encontrar uma casa vazia para nos abrigarmos da chuva. Se tivermos sorte, talvez ainda sobre alguma comida. Ao ouvir isso, o homem atrás dele se iluminou de esperança. Cara, isso seria ótimo. Eu não devia ter pulado o café da manhã hoje, minhas pernas estão quase cedendo de fome. E olha, se a gente achar umas bebidas, seria perfeito. Não há nada melhor do que uma bebida num dia chuvoso para aquecer o corpo. O que estava na frente praguejou e riu. Seu idiota, sempre pensando em beber. Isto é uma zona de guerra. Onde diabos você acha que vai encontrar bebida alcoólica? Pare de sonhar. Olha só aquela casa. Parece bem novo e elegante. Aposto que deixaram alguns suprimentos para trás. Os dois correram em direção a uma casa grande e bem cuidada na aldeia à frente, completamente alheios ao fato de que atrás deles, com um leve farfalhar, uma cabeça branca pálida com cabelos verde-musgo surgiu da terra. Não era outro senão Zetsu branco, aquele a quem Madara havia chamado de Tobi. Ao ver as duas figuras desaparecerem na chuva, ele sorriu, exibindo seus dentes brancos e afiados. Se eu fosse um desses dramaturgos errantes, acho que narraria assim. Naquele momento, os dois não faziam ideia de como o destino deles mudaria drasticamente assim que entrassem naquela casa. Dito isso, ele emergiu silenciosamente do chão e seguiu em frente, pronto para assistir a tragédia se desenrolar. Dentro da casa, uma mulher ruiva estava sentada lá dentro, murmurando queixas baixinho. Todos os outros foram embora, mas você insistiu em ficar. Disseram que era muito perigoso correr com a multidão, que seríamos assaltados ou algo pior. E vejam só onde estamos agora. Ansama recuou, e agora, mesmo que queiramos ir embora, não podemos. O marido dela respondeu rispidamente num tom impaciente. Como eu poderia saber que o invencível Ansama perderia? Pensei que eles expulsariam Konoha e que poderíamos continuar vivendo aqui como antes. Se abandonarmos esta casa, o que você acha que nos restará? Acabaríamos mendigando por comida em Amegakure, vivendo pior do que cães de rua. Você acha que isso é melhor? Diante da resposta irada do marido, a mulher estremeceu levemente, mas não disse mais nada. Ela simplesmente apertou o filho com mais força, um menino com os mesmos cabelos ruivos vibrantes. O homem olhou para os relâmpagos que cruzavam o céu e suspirou. Vamos esperar mais um pouco. A chuva está muito forte para viajar agora, e Nagato ainda é tão jovem. Se ele pegar um resfriado, será um desastre. Nossas coisas já estão empacotadas de qualquer forma. Passaremos a noite aqui e iremos embora assim que a tempestade passar. Mal ele terminou de falar, uma voz alta ecoou lá fora, vinda da chuva torrencial. Chegamos. Depressa, talvez haja comida lá dentro. Os rostos da família empalideceram num instante. O homem agiu rapidamente, sussurrando com urgência. Escondam-se. Vão para o depósito, rápido. Bang. A porta foi arrombada e duas figuras encharcadas invadiram a casa, sacudindo a chuva. Droga. Que azar.
Um deles praguejou baixinho, mas foi rapidamente silenciado quando seu companheiro lhe tapou a boca. Com os olhos atentos, o segundo ninja examinou a sala cuidadosamente. Assim que teve certeza de que não havia ninguém ali, ele soltou a mão. Da próxima vez, não grite assim. Se houvesse algum shinobi da chuva escondido aqui, você já seria um cadáver. Aquele que fora silenciado estalou a língua indiferente. Vamos lá, os ninjas da chuva já levaram uma surra dos 4 grandes. Não tem como eles ainda estarem por aqui. Você é muito paranoico. Antes que seu companheiro pudesse repreendê-lo ainda mais, ele rapidamente mudou de assunto. Olha, se você vai ficar me importunando, pode esperar até depois do jantar? Estou morrendo de fome. Vamos encontrar algo para comer primeiro. O estômago do seu companheiro roncou em resposta, então ele interrompeu a palestra e juntou-se à busca por comida. Dentro do depósito completamente escuro, o ruivo abraçava a esposa e o filho com força, sussurrando. Há uma pequena porta nos fundos. Leve Nagato e saia daqui em silêncio. Não faça barulho, entendeu? Ao sentir a esposa e o filho assentirem com a cabeça, o homem finalmente soltou suas bocas e fez um gesto para que saíssem. A mulher conduziu Nagato para frente com cuidado. Mas na escuridão ela não percebeu que a bolsa de Nagato roçou na borda de uma mesa. A mesa tremeu ligeiramente. Uma garrafa de vidro que estava em cima cambaleou e depois tombou. Colidir. O som de vidro quebrando rompeu o silêncio tenso, assustando todos na casa. Os 2 shinobi de Konoha imediatamente sacaram suas kunais. Quem está aí? Apareçam aqui. Correr. O homem gritou, irrompendo da sala de armazenamento para chamar a atenção dos 2 shinobi. Ele avançou, agarrando um deles pelo pulso, tentando arrancar a kunai de sua mão. Os outros ninjas de Konoha, ao ouvirem corram, e supondo que havia mais inimigos escondidos, correram para o depósito e, sem pensar, atacaram a figura sombria que lá estava. O grito de uma mulher ecoou na escuridão, e então, ouviu-se o grito de pânico de uma criança. Foi somente depois de ouvir aquelas 2 vozes que o ninja de Konoha percebeu que havia cometido um erro. Horrorizado, ele gritou de volta para seu parceiro. Parem. Eles são civis. Mas já era tarde demais. A kunai de seu camarada já havia perfurado o peito do homem. Naquele instante, um relâmpago rasgou o céu, iluminando o quarto através da janela. Naquele breve instante de luz, as bandanas de Konoha brilharam. O sangue no chão reluziu intensamente e num canto sob cabelos vermelhos despenteados, havia estranhos olhos de um roxo pálido. Os 2 shinobi de Konoha ficaram paralisados, com a garganta apertada pela culpa e pelo choque. Um deles instintivamente estendeu a mão, ajoelhou-se e segurou os ombros do garoto, tentando explicar. Eu sinto muito. Não era nossa intenção que isso acontecesse. Mas por favor, entendam, foi um mal-entendido. No meio da frase, ele paralisou, porque naquele momento ele viu claramente os olhos de Nagato. Que tipo de olhos eram aqueles? Um único olhar foi suficiente para lhe causar um terror profundo, que emanava das profundezas da sua alma. Era apenas uma criança, mas, de alguma forma, o shinobi não conseguia encará-la. Nagato não estava prestando atenção às reações deles. Tudo o que ele conseguia ver eram os corpos sem vida de seus pais estendidos à sua frente. A dor que ele vinha reprimindo explodiu repentinamente. Com um grito alto e dilacerante, uma onda de força invisível se espalhou. Num instante, ambos os shinobi foram arremessados contra a parede. Ao atingirem o chão, sangue jorrou de seus 7 orifícios, e eles não se moveram mais. Nagato desmaiou, inconsciente, ao lado dos cadáveres de seus pais. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.